assim, no meio do GLS, eu sou bem conhecida e bem considerada também, graças a Deus, e respeitada por todos, como eu também respeito todos, não importa quem seja. Eu acho que a humildade em primeiro lugar, não é mesmo? Então, eu estou aqui para dizer que eu tenho 66 anos e continuo com a minha alma de 15, que não paro, entendeu? Frequento as baladas, as festas e estou aí em pé no salto alto a noite toda. Isso daí é muito legal, entendeu? Se eu perder esse pique, para mim, sabe, acho que acaba tudo. Então é isso que me dá a motividade de viver essas festas, essas meninas maravilhosas, essas drags divinas, esses gogo boys que deixam a gente alucinada, né? Então eu sou do interior, sou de Limeira, de uma família tradicional, tá? A minha família, da parte da minha mãe, é tudo do interior, que somos caipira, né, como diziam. É uma família maravilhosa, humilde, simples, que não tive problema nenhum, não tenho problema nenhum com família. Me respeitam, me adoram e sempre compreenderam, tá, a minha situação. Então, o meu caso, eu nunca fui, assim, masculino em si. A minha alma é feminina, sempre foi feminina. Não que eu queira ser mulher, mas a minha alma é feminina. Você entendeu? Então, eu com 12 anos, eu fui começando a me descobrir, a sentir algo diferente, porque eu era muito assediada pelos rapazes na época, dos meus amigos de infância. Eu sempre fui feminina, tive cara de menina, tive corpo de menina, tive gestos de menina. Então não tinha realmente como dizer, é um garoto. Então naquela época a gente era meio, como se diz hoje, bullying, né? Naquela época era assediada. Os meninos procuravam sempre abolir a gente, né? Mexer com a gente. Então eu notava diferença de um homem e de uma mulher. De um homem, eu senti uma coisa diferente, e da mulher, outra coisa também diferente. Então, A e B. Então, eu comecei a analisar, poxa, alguma coisa tem estranho. Então, naquela época, não se chamava de gay, não tinha essa palavra gay. Era uma palavra agressiva que eu nem vou falar, porque realmente é aquele bicho, né, aquele bambi que tem. Então, é um nome que eles agrediam. Você é um, né? Então, ele sempre essas agressões. Então, para a gente era duro. Então, eu fui assim, me reprimindo um pouco, meio depressão, meio, sabe, com medo, comecei a ficar com medo. Mas eu sabia que isso era de mim, não é porque eu quis, eu já nasci assim. Então, eu tinha diferenças entre os meninos, mas sempre no meio deles. Sempre, sabe, nunca fui agredido quando menino, nunca. Sempre me cantavam, né? Sempre queriam fazer alguma coisa a mais, que era uma coisa que não era normal, assim, né, para mim, querer. Então, eu fui, com o tempo, analisando, fazendo, estudando primário, vim para o colégio, ginásio, aquelas coisas todas, e vim vendo que não era aquilo. E eu não me sentia bem no meu visual masculino, jamais. Me incomodava, você entendeu? Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, sabe? Mas dentro eu era feminina, sabe? Eu nunca transei com uma mulher, nunca deitei com uma mulher, não sei. Amo todas, você entendeu? Eu vim de uma delas, porque realmente, né, é uma coisa divina a mulher. Mas eu nunca tive uma intimidade, uma relação sexual com uma mulher. Então, a partir do momento que eu comecei a minha primeira transa com uma outra, com o mesmo sexo, foi com 16 anos, 15 para 16 anos, tá? E foi uma coisa assim, até legal, que a pessoa também foi muito legal. Entendeu? Não sei se ele já era experiente ou... Para mim era uma coisa assim meio estranha, mas era uma coisa maravilhosa para mim, você entendeu? Eu estava me realizando, era aquilo que eu sentia, era aquele, sabe? É uma coisa de pele que eu não tinha como mulher, entendeu? Então, eu fui, sabe, me relacionando e fui, né, aceitando.
e tive essa primeira relação. Fiquei um bom tempo receioso, assim, né? Na época receoso, quer dizer, receosa, né? Com aquilo, com medo não dos meus pais, porque os meus pais sempre foram compreensivos comigo, sempre. O meu pai é uma família italiana, com a cabeça super aberta, era jornalista, trabalhava com o Ibrahim Suede. Então eu tinha uma relação de pessoal com a cabeça bem mais à frente, né? Então, para mim, aquilo foi, sabe, eu fui ficando com medo mais das pessoas, dele, sabe, começar a propagar o que houve entre a gente então, mas aí eu falei, não tem, aí eu vi ao proceder dele, que tudo bem, ele ficou na dele, e acho que também na época era um escândalo, porque isso daí era um horror, nós éramos caçados como animais na rua, sabe? Como animais. A gente, gay, como a gente diz hoje em dia, era marginal. Não tinha travestis, não tinha transex, não existia. Era gays. Era rapazinhos afeminados, que na época não se chamava nem de gay, era pederasta. Ah, ele é pederasta, sabe? Então, é uma coisa que... Então, chocava a gente, sabe? Chocava. Aí, eu com o meu tempo, né, com o tempo passando, a minha idade eu já entendendo muitas coisas, nós viemos para São Paulo, que eu morava em Jundiaí, né? Sou de Limeira, morávamos em Jundiaí, aí nós viemos para São Paulo, por motivo de serviço do meu pai, porque era aqui. Aí viemos para São Paulo. Eu nunca conhecia São Paulo jamais, ver essa cidade aqui, você vê uma pessoa do interior, né? Vindo para cá era um escândalo, não é mesmo? Mas tudo bem, a gente foi morar no Ipiranga, ali, tem um museu do Ipiranga, ali a gente moramos, a minha infância foi toda ali. E aí com 17 anos, para 17 anos eu comecei a conhecer a cidade. Aí eu conheci as gays do bairro, né? Como sempre, comecei pelo bairro, conheci as meninas, já sabiam, olhavam, né? Porque uma conhece a outra, você sabe. Então, sabe, já comecei a ter amizadezinhas com elas e aí ficamos aqui, no bairro mesmo, né? Aí uma delas, que era já mais, né, descolada, tudo, falou, meu nome não era Lili, meu nome era Edinho, porque eu era garoto. Meu nome é, né, Edson, então era Edinho. Aí ela falou, vamos para a cidade, eu vou te levar para você conhecer lá na cidade. Falei, tudo bem, vamos, né? Aí vim, aí conheci a cidade, lá me trouxe na época, era acho que mais 1969 para 70, mais ou menos isso. Então, o Uauê era a Galeria Metrópole, um luxo, entendeu? E aquele jardim era tudo assim, a Galeria Metrópole, onde todas ficavam, todos os meninos, né, os gays. E naquela época, aqui havia o que nem hoje em dia, como se fala, mariconas. Mas naquela época não era mariconas, era fanchonas. Era homem que gostava de garotos. E garotos, naquela época a maioria, tudo garotão, né? Tudo menino de 16, 17, 15 anos, das gays bonitas, né? Novinhas. E eles ficavam doidinhos, né? Iam lá para, né, para procurar cantá-la, né? Cantar a gente. Aí a Galeria Metrópole tinha o jardim, a 25 de março, Barão de Itapetininga, 7 de abril, passava-se automóveis, rodavam, então chamava-se Autorama. Autorama por quê? Porque naquela época os meninos mais velhos, que hoje em dia se chama Michê, ficavam ali, nas ruas, para paquerar as pessoas de carro que iam lá para escolher os garotões, né? Então chamava-se Autorama. Então eles ficavam tudo nas travessas e os rapazes mais, né, que gostavam, ficavam dando volta de carro, passava pelo Teatro Municipal, entrava na Barão 24 e fazia aquele contorno, 7 de abril, Marconi, e aí quando pegava alguém que conseguia conversar, conhecer, levava sempre o rapaz para tomar o seu cafezinho tradicional na Galeria Metrópole, né? Aí estacionava o carro de frente à galeria, porque os carros podiam estacionar, e ali ficavam as gays, que eram nós também, né? Para lá e para cá. E o auge era a noite toda, você descia a São Luís, Avenida Ipiranga,
chegava até o cinema Ipiranga, que hoje em dia não tem mais, que era o auge também, que tinha aquela entrada que ficavam todas ali no Auê, né? E tinha o Jeca, o famoso bar do Jeca, que era o famoso bar do café a noite toda. Então ficava aquele tipo, sobe até a metrópole, desce até o Jeca, sobe até a metrópole, a noite toda. Então era Suzana daqui, Bete dali, Márcia daqui, porque os meninos botavam os nomes, né? E aí ficávamos a noite toda, entendeu? Isso a semana, de segunda a segunda.